Fala aí, pessoal, beleza? Firmeza aí, todo mundo? Bem, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do canal Ideias Químicas Foco na Questão, onde o objetivo principal é trabalhar questões aqui de nível de graduação, extraídas de listas de exercícios, livros, textos, concursos que exigem nível de graduação em Química e processos seletivos após graduação. Assim como na última aula, eu resolvi trazer uma questão aqui retirada, né, extraída de um concurso também para professor. Porém, essa aqui foi tirada de um concurso para professor de Química da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, do último concurso que teve, que a banca que organizou foi a FUMARC. Ela também está relacionada aqui com conteúdo de gases ideais. Então, vamos lá na questão e tentar resolver ela aqui, tentando agregar valor aqui, conceitos dentro da questão. Uma caixa vazia, então a caixa está vazia aqui, essa caixa cúbica, com capacidade de 10 litros de volume, e encontra-se em um ambiente cuja pressão é 1 atm e 25 graus. Então a caixa está num ambiente com uma pressão de 1 atm e 25 graus Celsius. Posteriormente, um técnico injeta 1 mol de gás de hidrogênio, então aqui 1 mol de gás de hidrogênio, e logo em seguida, sem retirar o gás, ou seja, colocou 1 mol de gás de hidrogênio aqui, e depois, sem retirar esse gás de hidrogênio, injeta mais 1 mol de hélio. Então aqui dentro da caixa foram colocados 2 mols de gás. A gente tem 2 mols de gás aqui. Em relação ao volume em litros, então quer saber o volume aqui em litros, de hidrogênio, hélio e da mistura gasosa, então quer saber o volume total, quer saber o volume de hélio, de hidrogênio e da mistura total dentro da caixa. É correto afirmar aqui. Então aqui tem uma tabelinha, numa coluna tal qual seria o volume de hidrogênio, na outra qual o volume de hélio e qual o volume da mistura. Bem, pessoal, de bate-pronto aqui, não vou enrolar, a alternativa certa é a letra B. Essa questão aqui é praticamente intuitiva, você já teria que já chegar embarcando ela. Por quê? Olha, a caixa está vazia e tem 10 litros. Se eu tivesse colocado 10 mols de hidrogênio aqui, 1000 mols de hidrogênio, 1000 mols de hélio, o volume que os gases vão ocupar vai ser 10 litros. Simples. Então, aqui a gente tem que entender que fisicoquímica não é só chegar, colocar a equação, ficar tentando pegar os dados e arranjar a equação para tratar isso aqui. Aqui seria uma simples interpretação de que trata-se de gases ideais. Por quê? Aqui, implicitamente, está dizendo que é um gás ideal. Se fosse um gás real, eu teria que dar os parâmetros da equação de Van der Waals, A e B, ou então teria que dar a equação que modela os gases. Não deu, a gente entende que é gás ideal. Se é gás ideal, pessoal, a gente vai ter que relacionar que um gás ideal, o volume das moléculas dele é nulo, o volume de uma molécula. Então, o volume da molécula, vou colocar aqui, ó, o volume da molécula é nulo. Eles são pontos. Isso aqui para um gás ideal, certo? Se for gás ideal. Então, para um gás ideal, o volume das moléculas são nulos. Então, eles são pontos, são partículas pontiformes. Então, se eu estiver colocando 1 mol de hidrogênio num ambiente que tem 10 litros, aquele 1 mol de hidrogênio vai ocupar os 10 litros. Então, o volume de hidrogênio vai ser 10 litros. Posteriormente, mesmo se eu já tendo aqui 1 mol de hidrogênio, se eu colocar 1 mol de hélio, ele também vai ocupar vai ocupar os 10 litros, totalizando 10 litros. Por quê? O volume total da mistura tem que ser 10 litros, porque 10 litros é o volume total disponibilizado. Não pode ser mais nem menos, porque tem a característica, a propriedade dos gases, a expansibilidade. O gás vai ocupar o volume que lhe é disponível. Então, não tem que confundir, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá, pessoal? Mas aqui a gente está considerando ponto, as moléculas são pontos, elas não vão ser esferas, como a gente trata, com volume que depende da natureza da molécula. Aí seria para gás real. Para gás real, o exercício aí a gente teria que fazer outras análises, certo? Como a gente está tratando do gás ideal, o volume ocupado pelos gases, cada gás individualmente vai ocupar 10 litros, o outro gás também vai ocupar os mesmos 10 litros, porque o volume, um vai impedir o outro, porque a gente está considerando que o volume das moléculas, é nulo. Ou seja, são partículas pontiformes. E o volume total da mistura também é 10.
Tudo bem. Aqui a gente poderia ter algumas questões, algumas alternativas aqui que a gente poderia confundir. Ah, vai ficar 5 litros para um, 5 litros para outro e o volume total da mistura é 5. Não. O gás tem a característica de expansibilidade. Se eu coloquei um gás, meio mol de um gás, em 1.000 litros, ele vai ocupar os 1.000 litros. 1.000 litros ali de espaço está vazio, ele vai ocupar os 1.000 litros. E posteriormente, se eu colocar mais meio mol de outro, também vai ocupar 1.000 litros, totalizando 1.000 litros de mistura. Aqui, colocou aqui um volume total de 22,4, não colocou esse 22,4 errado, porque 22,4 é o volume molar de um gás nas condições normais de temperatura e pressão. Aí você poderia achar que aqui está na CNTP também, mas não está, porque aqui está 25 graus, e aqui a CNTP seria 0 graus, e mesmo que se estivesse a 0 graus, o volume não ia ser 22,4, ia ser 10 litros, porque o volume, independente aqui da pressão, da temperatura, do número de mols, o volume que o gás ocuparia seria o próprio volume que lhe é permitido, onde ele está confinado. E também absurdo aqui, né? Marcar isso aqui seria um pouco absurdo, seria não pensar fisicamente na questão. Pessoal, como que vai caber 22,4 litros dentro de 10 litros? Não tem como colocar, por exemplo, 22 litros de alguma coisa, dependendo de ser sólido, gás ou líquido, 22,4 litros dentro de 10 litros, né? Isso aqui é fisicamente impossível, assim como a alternativa D. E a alternativa E também não tem cabimento, não ia ficar 1/3 para cada um, ia ser 10. Então aqui, questão bem intuitiva, certamente joga no buraco, porque no calor da prova a gente só tentar colocar a equação, a gente grifou aqui os dados, ia tentar uma equação imediata para aplicar isso, e esquece dos conceitos mais triviais, os conceitos mais básicos aqui, que seria do volume do gás, do volume das moléculas do gás ideal ser nulo, portanto, eu poderia ter uma mistura de N gases aqui, que todos esses N gases teriam um volume de 10 litros e o volume total de 10 litros, porque um não impede o outro. O volume que um está ocupando, que ele pode ocupar ali, não impede o outro de ocupar também, porque as moléculas têm volume nulo, elas são pontiformes. Os gases ideais são tratados como pontos, e ponto não tem volume, né? Então, o volume que a molécula pode ocupar ali, que o ponto pode ocupar, seria o volume todo. É assim como se eu colocasse outros pontinhos. Então, um gás ideal também, ele não faz diferença se é hidrogênio, se é hélio, se é oxigênio, se é argônio, se é gás carbônico. Eles são tratados com a mesma natureza pontiforme. Por isso que a gente usa uma equação que não leva em consideração a natureza do gás. A gente usa PV igual a nRT para tratar um gás ideal. Então, independente de quem seja o gás, o que vale é a pressão, volume, temperatura e o número de mols. Esse número de mols independe de quem é o gás, certo? Não independe da natureza do gás, só depende da quantidade de gás. Então, isso aqui seria uma questão bem conceitual, apesar de dar os valores, ela é uma questão bem conceitual e bem intuitiva. Então, pessoal, você que está preparando para fazer concurso, fazer exame de pós-graduação, sempre tenta ler a questão e não ficar só pensando em equação, porque tem gente que fica assim, nossa, qual é a equação que eu vou usar aqui? Nossa, físico-química, equação dos gases, e coloca um monte de equação e a equação não vai servir para nada e nem os dados que foi fornecido. Aqui, o único dado que a gente precisava aqui era esse aqui, que a caixa com capacidade de 10 litros. Então, só isso aqui. Poderia falar que eu coloquei 1.000 mols de um gás de hidrogênio, 1.000 mols de hidrogênio, 1.000 mols de nitrogênio, 1.000 mols de CO2, 1.000 mols de xenônio, sei lá, 1.000 mols de qualquer gás aqui dentro, e esses gases iam ocupar 10 litros cada um, e o volume total seriam 10 litros, beleza? Por causa dessa característica da expansibilidade do gás e pelo fato do volume de cada molécula dos gases ser nulo, o que não impede que eles ocupem o mesmo volume ali, de forma sem impedir um ao outro, beleza? Então, pessoal, hoje foi um vídeo mais rápido aqui para a gente estar discutindo, né, respaldando que cada vez mais que físico-química, não só a equação, né, a gente tem que entender fisicamente a questão. A gente viu que dessas alternativas aqui, duas que seriam absurdas, né, duas seriam absurdas mesmo. Então, marcar essa aqui seria absurdo, porque é fora da realidade você ter 22,4 litros dentro de 10 litros, né? Então, isso não, como diria o padre Quevedo, isso não existe. Então, as alternativas A, D e E, as alternativas A e E tá errado, mas assim, pelo menos você está colocando um volume menor que 10, né?
Mas o correto seria essa aqui, de bate-pronto, sem pensar muito. Volume disponível para o gás é o volume que o gás vai ocupar. Beleza, pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo o link que dá acesso à prova completa. Lembrando que essa foi a única questão de gases ideais, né? Que é o módulo que a gente está trabalhando aqui inicialmente de gases ideais, que foi tirado dessa prova de 2017. Se vocês tiverem alguma questão, sugestão de link que dá acesso a alguma prova, coloquem nos comentários, sugerindo resoluções de questões aí dentro de gás ideal. Então, nos próximos vídeos, vamos continuar discutindo esse conteúdo de gases, passando depois para gases reais, né, vendo a natureza real dos gases, as equações que modelam os gases reais, a questão de retirar a idealidade dos gases e torná-los um entendimento mais realístico, e depois dar continuidade na termodinâmica, nas leis 1, lei 0, 1, 2 e 3 da termodinâmica, seguindo aí para equilíbrio químico, cinética e a físico-química básica fora e a química geral. Então, pessoal, é isso aí. Abraço, na paz aí todo mundo e até o próximo vídeo aí. Valeu!